Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando, aquele programa que quando você liga, você já fica feliz. E se você tem aquele crush que você costumava odiar antes, fica aqui, porque a gente vai falar dos filmes amados que eram odiados por todos. Eu tenho vários exemplos aqui, segue. Segue o fio da linha do prumo. Pera aí, antes de continuar, eu tô aqui pra dar um recado pra vocês. A melhor coisa nesse momento de quarentena é curtir um cineminha em casa. Então se liga nessa dica. A plataforma de streaming do Telecine tem mais de 2.000 filmes. Não falta opção. E como a gente vai falar de filmes amados atualmente, eu quero recomendar alguns aqui que com certeza vão ser clássicos no futuro e que você vai conseguir encontrar lá no Telecine. O primeiro é Rocketman. Olha, essa biografia musical do Elton John podia até ter arrancado mais indicações ao Oscar. E por falar nisso, Dor e Glória é mais um filmaço do Almodóvar e também merecia ser mais lembrado nas premiações. O terceiro é o brasileiro Bacurau, que já fez sucesso até no exterior. E se você curte recomendações, o Telecine tem uma equipe especialista em filmes que organiza umas listas muito legais chamadas Cinelists. Os primeiros 30 dias são grátis para quem assina, então bora acessar o link que tá aqui na descrição. Ah, e no próximo vídeo o Bock vai aparecer aqui para também dar as dicas dele, então fica ligado. Enigma de Outro Mundo é considerado um clássico do terror, principalmente pelo final aberto que deixou muita gente encucada. A galera ficou meio what? What the fuck? Mas a crítica nem sempre recebeu bem esse filme, que levou uma enxurrada de notas ruins logo depois de ser lançado, além de ter sido mal recebido até pelo público. Um dos motivos, Rolandinho, é que o filme ele seria um remake desnecessário de The Thing from Another World, de 1951. Apesar disso, os dois filmes são baseados na mesma obra. E além do mais, mesmo já existindo alguns filmes como Um Lobisomem Americano em Londres, os especialistas ainda tinham um certo preconceito com essa coisa do gore. Era bem nichado, né? Gore que a gente fala é quando tem muita violência, sangue explícito no filme. Pra piorar a situação, na mesma época, o titio Steven Spielberg lançou o filme E.T., que foi um sucesso absurdo de bilheteria e atrapalhou a estreia do John Carpenter. Why do we all stay when we know they're telling us eventually we're going to be decimated? E os poucos que assistiram reclamaram, disseram que se sentiram um pouco confusos no meio da história, por não saber quem que tava infectado, quem que não tava. Tá meio à frente do tempo esse filme, né? Mas, por sorte de todos, o tempo passa e no decorrer dos anos o público começou a ver a obra com outros olhos, gerando certa popularidade, virou cult. Na verdade são outros olhos mesmo. Morreu a galera que reclamava e as pessoas novas estão gostando. There was one of those things out there trying to imitate him, Gary. E até a crítica mudou de ideia, transformando a produção em um clássico hollywoodiano que marcou a história do gênero nos cinemas e hoje em dia é cultuado, a galera assiste nos cursos aí, coisa boa. Fuck you too! É difícil imaginar que um diretor aclamado como Sergio Leone teria problema com os críticos, seus maiores fãs atualmente. Mas como sempre acontece, os bons artistas não são valorizados no seu tempo. O mesmo rolou aqui com o italiano assim que ele lançou Era Uma Vez no Oeste. Entendeu? Era uma vez em Hollywood, era uma vez no Oeste, o Tarantino adora Era ele. uma vez, uma, duas, Tarantino três. é fã de Western Spaghetti, super inspirado Espaguete no outro. Itália, macarrão. Tout le monde dit qu'il s'emmerde, je sais pas pourquoi, mais... Depois de entregar a trilogia dos dólares, o cineasta resolveu fazer um último filme no gênero, sendo bem diferente dos outros trabalhos até então. É verdade. E aí o resultado foi um filme mais contemplativo, mais reflexivo, trazendo várias metáforas sobre o fim da era dos pistoleiros e o surgimento de um novo mundo. Esse clima diferente acabou não caindo na graça dos espectadores naquela época, gerando reclamações sobre a duração, por exemplo. É que a galera não larga o osso, tá acostumada a ver a coisa daquele jeito, ele lançou um filme diferente, a galera ficou meio essa choque. lista podia ser diretores à frente do seu tempo. Did you make coffee? Mas a história mudou e diretores como Martin Scorsese e Quentin Tarantino colocaram o filme como uma das maiores referências aos seus trabalhos. Ou seja, o bagulho é louco. E aí não demorou pra crítica mudar um pouquinho de opinião, chegando a preservar Era Uma Vez no Oeste como patrimônio americano pela sua importância cultural, histórica e estética. Ó, queria fazer uma defesa aqui, porque fica parecendo que a gente tá falando que os críticos ficam mudando de ideia que nem maluco. A questão é que os tempos mudam, né? Às vezes uma coisa tá muito à frente do seu tempo e as pessoas ficam meio, uau, entendeu? Mas não é que os críticos são malucos. Alguns são malucos. Alguns são. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a p*** que te pariu. Outro filme do John Carpenter que não foi bem recebido quando surgiu foi Halloween, galera. Mas hoje ele é considerado um clássico do terror cult, assim, tá na lista dos 10 melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas segundo a crítica na época, o filme chegava a ser infantil e na visão deles, apenas a audiência mais nova seria capaz de se divertir nos cinemas. I forgot my chemistry book.
Além do mais, galera, o longa teria tanta referência a outros diretores, principalmente ao Hitchcock, que perdia a autenticidade sem ser possível ver aí a mão do Carpenter ali. Isso é o que falavam na época, né? What was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Alguns críticos ainda consideraram os personagens mal desenvolvidos, socialmente irrelevantes, acabando com todas as chances dele ser um filme aclamado. Mas graças ao público, que tornou o filme um hit desde o início, as opiniões começaram a mudar e atualmente o longa é considerado um dos mais importantes dos anos 80. Quero dizer que não tinha Rotten Tomato na época, não dava pra saber a opinião do público. Exatamente. Era só dos críticos. Isso porque, graças à produção, o estilo slasher foi popularizado lá nos Estados Unidos, dando origem a outros clássicos como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Olha a importância. E convenhamos, galera, só a primeira cena, que é aquele plano sequência em primeira pessoa, atrás da máscara, já é motivo suficiente pra admirar o estilo, a autenticidade desse filme. Eu gosto muito. Nem o David Bowie foi suficiente para salvar o filme Labirinto de um fracasso nas bilheterias, uma vez que o filme foi considerado estranho demais pra audiência comum. E ele é estranho demais, mas isso que é bom. Ele é demais, ele marca uma época onde a gente usava demais os efeitos práticos. Quero que falar uma coisa, a Xuxa copiou esse filme, Xuxa contra o Baixo Astral. Exatamente. No final ela encontra o mal, tem o labirinto. E tem duende. São mudanças pequenas, não é? Sutis. Se você não prestar atenção, você não repara. Foi roubado! Olha aqui, ó. Foi... eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado! O último longa, dirigido pelo Jim Henson, conta a história de uma garotinha que vai atrás do irmão mais novo depois dele ser raptado pelo Rei Duende. Goblin King! Goblin King! Wherever you may be, take this child of mine far away from me! E graças à genialidade do diretor, o elenco de apoio é todo formado por bonecos gigantes fantásticos que dão a estética perfeita pro filme. Eu adoro o filme dessa época, a gente não vê mais isso no cinema, galera. Ele é estranho demais, mas ele também é demais. Ele é estranho demais e é demais. Que demais! Bom, mas rolou um problema, porque a técnica, né, de usar efeito prático, bonecos, tal, na visão da galera da época, parecia meio antiquado. Porque a Pixar, naquele mesmo ano, lançou um curta-metragem chamado Luxo Jr., que marcava ali uma revolução pra animação computadorizada. É aquele clássico do abajurzinho, né? Que é bem simples, foi uma das primeiras animações de todos os tempos. Então, você imagina que revolucionário foi aquilo pros caras estarem fazendo fantoche, né? Fala assim, não, calma lá, gente, lança aí fora. o filme. Exato. Bom, foi só anos mais tarde que a produção ganhou o apelo que merecia com a popularização do VHS e o número de crianças que assistiram esse filme em casa, na sessão da tarde, então nem se fala. Não importa muito a opinião dos especiais, mas deveria ser... Tipo, o filme é muito divertido, as crianças em casa fritando, assistindo, alugando o DVD. O DVD não, né? A fita cassete até rebobinava muito e foi isso. Infelizmente, o diretor não pôde ver o resultado final do seu trabalho por ter morrido em 1990, anos antes do sucesso de Labirinto. Olha que triste. Pena. Predador é considerado aí um dos melhores filmes de ação e ficção científica, ficando até em cima de Matrix e Indiana Jones no top 10 da Variety, mas nem sempre foi assim e eu não concordo. Eu também acho Matrix mais da hora, mas enfim. Louco. Que Predador, velho, aquele que do bichão lá, tem que Não, mas Predador é bom, mas não, melhor que Matrix. Mas é que Matrix, porra, Matrix, Neo, é viu novo, coisa boa. A produção saiu numa das épocas políticas mais conflituosas dos Estados Unidos, tendo o azar de ser produzida tarde demais, o que piorou a situação com a crítica. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan, um dos símbolos da direita que chegou a autorizar aí uma política anticomunista no país. E como boa parte dos críticos estava sendo perseguido, eles não ficaram felizes com a história que aborda conflitos sociopolíticos e vende a imagem do herói machão americano. Entre as reclamações, estava o plot considerado fraco e irresponsável, além da atuação robótica do Schwarzenegger no papel principal. Olha a cara dele. Que sempre é meio verdade, né? Ele era horrível, hoje ele é até melhor. Mas pra sorte da equipe, o público não pensou o mesmo e depois de toda essa treta, a crítica também acabou mudando de opinião, considerando o filme um marco pro blockbuster, filme maravilhoso. You one ugly motherfucker. O James Stewart é um dos maiores atores do seu tempo, tendo inclusive aí, galera, levado um Oscar pra casa. Mas foi em A Felicidade Não Se Compra que o público se sentiu mais próximo a ele. Em 1945, ele sofria de transtorno pós-traumático após ele voltar da guerra. E ele queria tanto voltar a atuar que ele aceitou rapidamente o papel principal no filme. Na história, um arquiteto frustrado está prestes a cometer um suicídio quando um anjo aparece e mostra como o mundo seria sem ele, passando a mensagem de uma vida toca outras. Interessante que o ator tava num momento super delicado, então combinou com ele.
ele. Why'd you want to save me? That's what I was sent down for. I'm your guardian angel. E apesar do ator considerar aquele o melhor filme da sua carreira, o público não pensou o mesmo e nem a crítica, que considerou o sentimentalismo uma das falhas no drama. Até porque, Rolandinho, o filme foi lançado no primeiro Natal, depois da Segunda Guerra, e as pessoas, elas queriam ver histórias otimistas nas telonas, né? Porque o clima já tava trágico o bastante. A tragédia tinha sido ontem. É. A decepção do estúdio foi tão grande que anos depois, eles abriram mão dos direitos do filme, deixando as emissoras de TV aproveitarem o conteúdo de graça. Well, how about the building alone? Mas foi graças a essas inúmeras repetições na TV que a popularidade cresceu, a opinião do público mudou, é considerado hoje um cult, uma das obras mais incríveis do cinema. Que da hora isso, né? Olha só como o mundo gira. É a Sessão da Tarde fazendo o papel dela. Exato, a Sessão da Tarde salvando vidas. Metrópolis é uma das ficções científicas mais importantes da história, e na época, o filme europeu foi o filme mais caro já filmado. Mas por azar do diretor Fritz Lang, a bilheteria foi um fracasso gigantesco, tendo dado prejuízo para a produtora. Que triste, gente, mas se algo que a história deixa claro é que os artistas fazem obras à frente do seu tempo e eles não são reconhecidos. E se você ainda não conhece esse clássico, olha, você precisa saber que o filme é relevante até hoje. Inspirou muitos filmes. Cara, tem uma Blade trama Runner, assustadora. Mad Max, inspirou todos. Tipo, é atual até hoje o que o filme mostra. O problema é que na época o público não conseguiu abstrair e entender a mensagem, considerou o plot um amontoado de absurdos sem explicações. É legal falar que o público, cara, a cabeça da galera vai crescendo, vai amadurecendo conforme a indústria do cinema foi amadurecendo também. E alguns filmes estão um pouco à frente, né? Os filmes eram mais simples, eram diferentes em questão de narrativa, de estética. Assuntos como globalização, superpopulação, extinção da mão de obra, perdendo para os robôs e até mesmo o aquecimento global foram simbolizados com elementos expressionistas nesse filme. Então, a linguagem era complicada, os temas eram à frente do tempo, bugou a galera. Mas o mundo muda e o que antes parecia um absurdo começou a agradar a galera das décadas seguintes, então hoje o filme é considerado patrimônio histórico pela Unesco, tipo um parque nacional. Meu Deus! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muita alegria pra vocês, né, Rolandinho? Exatamente. Fica uma mensagem. O mundo gira, viu, meu amigo? O que você odeia hoje, amanhã você pode gostar. O que você acha que é maravilhoso, já já você cresce e mudou de ideia. Verdade. Fica esperto. Tchau, tia. Solta o controle e vem pro YouTube.